Mais uma pergunta aqui, Wagner e Jordelei. A pessoa perguntou o seguinte: eu já sonhei milhões de vezes que eu morria, sentia o impacto da morte e muitas vezes me arrependia de algo, ou pensava o quanto amo meus familiares e via minha alma indo para o plano espiritual. Isso é normal? Isso é mais normal do que se imagina. Isso pode ter várias causas, né? Uma delas, memória, nem vou chamar de vida anterior, mas de morte. De morte anterior? Mortes anteriores, né? Em que a pessoa desencarnou com esse contexto assim, muitas vezes. É difícil a pessoa sair daqui zero bala, cara. Ninguém é perfeito. Então você vai ter que reciclar coisas, né? Mesmo você sendo uma pessoa excelente, seja quem for, tem que reciclar, porque cometeu erro aqui, falou coisa que não podia ali. E é assim mesmo. Mas na média você está bem e consegue lidar com os defeitos de uma forma equilibrada, né? E melhorando. Então é normal isso. E também pode acontecer de a morte de um familiar ou ente querido suscitar um questionamento que às vezes a pessoa não fazia em vida. Como a pessoa não questiona essas coisas, quando ela está dormindo, o inconsciente dela joga de dentro para fora o questionamento, que é o medo. Porque quando alguém que vai embora, qual é a leitura inconsciente? O próximo pode ser você. Sim. Então isso pode aparecer como um sonho, uma descarga mental daquele medo, aquela preocupação. Como pode ser reminiscência de outra vida, né, Jordelino? Exatamente. A gente precisa estar sempre atento que nós temos uma reprogramação quando a gente vem aqui. E quando a gente começa a fugir da reprogramação, de alguma forma a gente vai ser trazido de volta para o caminho. Cara, e como a gente deixa o rabo preso com familiares, cara. Sim. E a gente, por exemplo, eu estava lembrando de um caso muito bem explicativo, que é o André Luiz. Ele era um espírito aqui em Terra bom, né, com muitas qualidades trazidas. Mas quando ele chega no mundo espiritual, ele se depara com a sua realidade espiritual, né, e não tem como ele fugir dela. E isso é uma das coisas que a gente precisa entender. Não é Wagner desencarnando, não é eu, não é vocês, que a gente vira santo. Exatamente. Né? A gente chega ali do outro lado exatamente como a gente é. É só você mesmo fora do corpo. Exatamente. E aí que entra. Quem eu sou? Por que eu não quero perdoar meu irmão, minha mãe, ou alguém que me fez alguma coisa? Bem, puxada de orelha. Pô, cara, resolve aqui. Pelo menos tenta resolver aqui, para deixar menos enrosco para depois. E esse é o trabalho que a gente vai fazendo, essa transformação interna, dessa limpeza interna. Quanto mais leve, mais fácil tudo. Tuas projeções, teus sonhos, tuas lembranças, a tua mediunidade, ou seja, tudo, quanto mais limpo, mais fácil é. É um copo transparente, né? E o que o Jordelino está falando é importante, que, por exemplo, suponha que você está numa onda de sentimento legal, teu chakra cardíaco abriu, você está assim, um momento inspirado, todo mundo pode ter. E se a onda de amor, e você começa a pensar, puxa, desafeta e tal, estou abençoando tudo. Esse processo só é completo quando você abençoa você mesmo por dentro também. Perfeito. Porque não adianta você tentar abençoar o outro se você condena a você mesmo ou tem autoculpa com coisas passadas. Então, esse transbordamento que vai para o outro, ele primeiro tem que existir aqui dentro para poder transbordar. E aí, mesmo tendo defeito e tendo encrenca, se você está com essa onda de amor, você convive bem, inclusive, com isso. Tipo assim, isso não foi legal, mas eu estou numa outra condição agora que eu entendo isso. E eu compreendo, aceito e integro. Não é negar, eu integro isso no que eu sou hoje. E o que eu sou hoje tem uma visão melhor do que o que eu era ontem. E amanhã eu vou estar com a visão melhor do que hoje, que isso é progresso, é evolução. Exatamente. Então, esse transbordamento, essa reprogramação que ele está falando, é uma das funções nossas na evolução. Cai, recicla e vai cada vez caindo menos e equilibrando mais. É o que a gente está fazendo aqui. Só que nós estamos no meio do processo, é meio a meio. Mas eu acho que é muita sacanagem esse negócio, viu? Porque não dava pra gente aprender sem estar suscetível a novos erros aqui de novo? Então, mas sem erro você não aprende não cresce. Mas eu cometeu a mesma cagada. O ser humano é lerdo, cara, para crescer. Inclusive eu também, todo mundo é lerdo. Tem um ditado que diz assim, sabe aquela coisa? Errar é humano, já ouviu isso? Aí eu fiz uma adaptação. Errar é humano, mas é mais humano ainda jogar a culpa em alguém desse erro. Então a gente vai adaptando. O erro permite a você crescer. Só que se você terceiriza e põe a culpa no outro, você não cresce.
Então, o erro faz parte. A criança só aprende a andar se engatinhar, cai aqui, levanta e vai indo. É assim mesmo na evolução. E não dá para você... Por exemplo, Deus poderia ter criado a gente perfeito. Ia ser chato pra caramba, cara. Não, aí ia ser um tédio eterno. E quando você fala... Por exemplo, o João dele falou em reforma íntima. O que a gente entende? Um processo de crescimento, de melhoria. Muita gente pegou essa tal de reforma íntima como algo religioso para poder botar moral em cima e condenar o erro do outro. Exatamente. Eu conheci muita gente assim. E a reforma íntima, eu pergunto, baseado em qual cultura? Porque o que é moral numa cultura pode não ser em outra, baseado em qual moral? Então, quando você fala moral, não é a da cultura dos homens, é a moral no sentido valor. Exatamente. Valor de caráter. Isso aí é o mesmo para qualquer cultura. Porque senão... É igual você julgar um leão que está comendo uma gazela. Exatamente. Lá, né? E outra coisa, você pega e fala assim, tem que fazer reforma íntima. Você está transando, irmão, veja, já te condena. E você está comendo isso ou aquilo, vestiu preto, veja. É uma condenação, tá? Isso não é reforma íntima, cara. É interessante porque assim, dentro da própria Bíblia diz que nem nós devemos julgar a nós mesmos. Exato, é compreensão. Que julgar será julgado, né? Já citando a Bíblia. O verbo julgar é complicado, cara. Esse negócio de separar joio do trigo, quem que é joio e quem que é trigo, que noção eu tenho para separar o quê? Quem é joio, e tem gente atualmente, Orelha, tão fanática, que fica essa história, vai ter uma separação do joio do trigo, vão ser degradados, estão escolhendo até planeta para degradar espírito, até isso já tem, cara. Fulano de tal tem esse defeito para planeta tal. Isso é uma babaquice enorme, porque nenhum de nós tem condição de avaliar o outro que a gente não conhece nem a gente mesmo. Então, esse negócio de separar o joio do trigo, todo mundo é joio e todo mundo é trigo dentro de si mesmo. O avaliômetro não surgiu aí. O avaliômetro não existe, cara, do nosso ponto de vista. Então, o legal é, vai vivendo, vive e deixa viver, e vai vivendo e melhorando dia a dia. E que no final dessa vida você esteja melhor que na entrada. É isso. Os benfeitores espirituais, eles dizem assim, reforçando muito, amar Deus e amar Jesus é fácil. Né? Ou a divindade que cada crença tenha, né? Que você cultua. É fácil. Difícil é amar você mesmo. Puta, pra caralho. É que nem a música do Emicida, ele fala. Ele fala, odiar o diabo é mau boi. Difícil é viver no inferno. E uma coisa só para acrescentar, Felipe, o que o Jordelei falou ali atrás, é só para quem está assistindo poder ter uma clareza nisso. Felipe, Rafa, Jordelei, desenvolvimento paranormal não é desenvolvimento espiritual. O pessoal confunde. O que é o desenvolvimento paranormal ou parapsíquico? É o conjunto de capacidades que a gente tem, clarividência, mediunidade, telepatia, chakras, saídas do corpo. É potencial, não tem caráter, é só potencial. Já o conjunto que leva ao despertar da consciência ou espiritualidade são valores como caráter, paciência, luz, evolução, amor. Alguém pode ter um desenvolvimento paranormal e não ter o desenvolvimento espiritual para saber lidar com aquilo e se enrolar todo com a paranormalidade. A história está repleta de paranormais, sensitivos e médios que se embolaram, cara. Só que a pessoa vê um clarividente ou um médio e fala assim, como ele é desenvolvido espiritualmente. Ele não é desenvolvido espiritualmente, ele é desenvolvido parapsiquicamente e pode não ter desenvolvimento espiritual e fazer o mal com aquela capacidade. A história está cheia de exemplos. Então, um monte de gente quer fazer curso para desenvolver paranormalidade, mas não desperta a consciência. Ela quer técnica disso, quer desenvolver isso, mas não melhora enquanto pessoa. Então, o ideal é somar tudo numa coisa só. Poxa, o Jordelei tem a mediunidade dele aberta, ele está usando para crescer. O outro pode ter a mediunidade aberta e está usando para se enroscar. Um está tendo a clarividência aberta para ver coisas grandiosas, o outro está com a clarividência aberta vendo defeito alheio. Então, capacidade não é desenvolvimento espiritual, é desenvolvimento parapsíquico. Desenvolvimento espiritual é a maturidade, a consciência para lidar com a capacidade. Veja, monta um cursinho de como abrir a clarividência, por exemplo, ou como abrir um chakra ou fazer magia. Lota. Monta um curso de como ter paciência, não vai um. Então, um exemplo, capacidade é uma coisa, espiritualidade é outra. Então, quando está junto, a capacidade paranormal ajuda a espiritualidade se estiver integrada. Mas se estiver só atrás de fenômeno, sem a parte espiritual de maturidade, a pessoa vai tropeçar. A história está repleta de exemplo, de médium canalha, clarividente pilantra, projetor extrafísico safado. Não tem? Gente, iogue enrolado. Tem de tudo, porque não tinha o desenvolvimento do caráter, que é o que ele falou da moral. Então, é muito importante que quem estuda toda essa parafernália, vamos chamar assim, de fenômenos,
porque eles acontecem, que use o fluxo da consciência para educar esses fenômenos, que aí integram uma coisa na outra. Eu falo sempre aqui, inclusive no off, que não adianta nada a gente ter o despertar espiritual se não tiver o despertar humano mesmo aqui, né? Exatamente. O despertar social da vida que a gente está. Que nem a gente vê aqui, Wagner. Nem você fez o livro aqui e está revertendo aí para os animais. Pô, eu acho que é isso aí. Isso é o despertar social. Que se não tiver o despertar social, não adianta nada você ter o despertar espiritual. Exatamente. Por exemplo, o Jordelei faz o trabalho de cura dele. Pô, ajuda um monte de gente que está aqui nesse plano. Pô, 180 atendimentos nesse final de semana, né? Exatamente. Então tem um monte de gente legal usando a parte espiritual e convertendo em assistência social. Tem um monte de gente que a gente conhece. Porque quando às vezes alguém fala assim, esse mundo só tem gente que não presta, caramba, eu conheço um monte de gente boa que está no mesmo bolo e ajuda um monte de gente, né? E que vai reencarnar aqui de novo. E que vai reencarnar, não vai para Andrômeda, Sirius ou Órion, vai descer aqui de novo, vai encarar os boletos de novo, até a hora que a gente não precisar mais da experiência como ela é aqui, para ter ido para algum outro lugar. Mas é avanço, dia a dia, cara, vai melhorando, deixa que o universo te leva para onde você tiver a sintonia do que você é. Exatamente. Tá? Enquanto você estiver cheio de coisinha daqui da Terra, naturalmente você vai encaixar aqui. Começou a transcender um pouco, de repente você já consegue um acesso a uma escola menos violenta. Porque considerando o universo como escola e planeta como sala de aula, corpo é uniforme, cara. E nós estamos numa sala de aula violentíssima, né? É tipo assim, cara. No Brooklyn. O hospício do sistema solar é aqui. Só tem gente doida, eu incluído aqui nisso tudo. É uma sala de aula que tá todo mundo armado, até o professor. Exatamente. E é aqui que a gente vai ter que aprender, cara, no algo fazer. Eu não tenho certeza se foi de você que eu escutei isso, mas era muito interessante que hoje tem a teoria de tem que sair da caixa, que a gente está numa caixa, tem que sair da caixa. E aí a pessoa explicava muito bem. Toda pessoa que desenvolve a parapsicologia, a mediunidade, tudo, ele está fora da caixa. Mas ele não pode esquecer jamais que o boleto está dentro da caixa. O boleto foi eu que falei, porque é o seguinte, chega alguém assim se achando altamente iluminado, ou eu vim de Órion, vim de Sirius, eu falo assim, você paga boleto? Tá, e o boleto te procura com o CEP aqui da Terra. Se você está encarnado aqui, você está sujeito às coisas daqui. Aí a pessoa fala, você acha que eu vim de algum lugar? Você pode ter vindo de qualquer lugar do universo. No momento você está na Terra, cara. O RGT, o boleto vai atrás de você, e o boleto não é maravilhoso. E outra, ele sempre vence. Porque vem uma entidade obsessora, você dá um passo, ela vai embora. Você dá um passo no boleto, ele não some, cara. O boleto é o pior obsessor que tem. É o pior. Agora imagina, alguém chega e fala assim, era bom lá em Sirius, em Órion, nas playas, fala, se era bom lá, por que você está encarnado aqui? Pois é. Porque você tem algo a aprender aqui. Então para de ficar falando de lá e se melhora aqui. E o negócio de sair da caixinha a pessoa imagina que sair da caixinha é ir para fora e desvalorizar o que está dentro da caixa. Vamos colocar melhor, iluminar a caixinha e transbordar. Porque aí você ilumina dentro e a luz vai para fora. Fora e dentro é uma coisa só. Então quando a gente começa a mexer com a parte espiritual de forma séria, você começa de alguma forma a melhorar algo e aquilo acaba melhorando você, não é inevitável. E uma coisa, Jordelei, o fato de estudar temas elevados não significa que nós sejamos elevados. Significa que ao estudar um tema elevado, você está tentando melhorar. Mas entre o valor que você estuda e o que você há uma distância. Agora, ao longo do tempo, essa distância vai diminuindo. Então, nós não estamos sequer à altura do que a gente estuda enquanto valor. Mas o fato de estudar algo obriga a gente a pensar, questionar, e isso acaba levando a gente um pouco para melhoria. Não vai virar anjo, nem missionário, nem mestre de nada. Mas você melhorado já é uma coisa grandiosa. E seja eclético no estudo, né? E aberto, né? Seja eclético. Pegue toda a energia que tem em todas as áreas. Eu sempre recomendo para as pessoas, quando elas estão assim, mas é que eu estou estudando demais. Eu disse, então pega a literatura mesmo, brasileira, vai estudar uma obra da literatura, vai ler uma obra, vai lá acalmar um pouco os pensamentos. Ver o que você gosta, né, realmente, né? As pessoas, quando começam a virar espiritualistas, eles só querem saber de coisa espiritualista. Exatamente, isso é um erro. E isso é uma chatice sem tamanho. Uma chatice enorme. Vai ler Clarice Lispector, vai ler Monteiro Lobato, Olavo Bilac, que era genial. Vai ler. Cara, e tem tanto como Monteiro Lobato, tem muito conhecimento assim de espiritualidade ali no meio perdido, né?
Tem um outro que eu tô tentando lembrar aqui. Ratos do Sótão. Não lembro agora. E, João Gordo. e aí ele tinha Não, gordo, pode ser. Gordo, Pode ser. Você Mas, tem por que ter exemplo, mente eu aberta. li quando a espiritualidade pediu que eu estudasse sobre obsessão mesmo. Eles falaram, você precisa entender como que é a mente de uma obsessão reencarnada. De um obsessor reencarnado. Tu precisa entender essa mente. Senão tu não vai saber conversar com o espírito perseguidor. E eles me recomendaram o Iceman. Cara, foi o livro mais tenso que eu li. Não passava aquelas folhas. Porque o cara relata o que ele fazia. E tu viver naquela energia ali. Eu levei 30 dias para ler aquele livro. Não conseguia. Embrulhava o estômago. Né? Mas será que, ô Jordelei, todo mundo não é um pouco obsessor também? Todo mundo Todo não mundo vem é. com Todo esse mundo é. obsessor? É auto-obsessão, na verdade, que é o grande problema nosso, auto-obsessão. É a pior de todas. É a pior de todas. Porque A gente tu vê sabota, dos né? outros é fácil. Agora, ver na gente nem um Exatamente. pouquinho, né?